Sejam muito bem-vindos por aqui. Nesse vídeo eu quero te ensinar a fazer alegações finais por memoriais no processo penal, mas eu vou fazer melhor ainda. Eu vou disponibilizar para você um modelo editável que nós usamos em Visual Law, no IDPB, no nosso kit de peças processuais penais, onde tem mais de 150 modelos, mais ou menos assim, como você vai conhecer esse. Então vamos lá. Alegações finais por memoriais, ela não necessariamente vai acontecer em todo e qualquer processo criminal. Pode ser que o advogado, na audiência de julgamento, ele resolva apresentar as suas alegações de forma oral, mas se houver uma complexidade maior, ele pode requerer que seja apresentado por memoriais. Isso significa que nós teremos uma peça escrita dentro do prazo previsto no nosso Código de Processo Penal para apresentação dessas alegações finais, onde basicamente o advogado ele vai fazer um breve resumo daqueles fatos, é uma peça única, uma peça simples, não tem interposição e razões como os recursos. Então ele vai fazer um breve relato dos fatos, ele vai alegar preliminar se houver, ele vai trabalhar o mérito e ele vai por fim fazer os pedidos. E aí, a depender do caso, um pedido de absolvição, ou se houver uma nulidade, essa nulidade vai ser mencionada, ou eventualmente um pedido subsidiário, já que no processo penal nós trabalhamos com o princípio da eventualidade. O que significa isso? Você, como advogado criminalista, quer absolvição, mas se a absolvição não for possível, o que mais você pode pedir para que o seu cliente tenha a melhor e a menor pena? Será que cabe, por exemplo, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? É possível a fixação de um regime menos gravoso? Então agora eu quero mostrar para você na tela como é a estrutura de uma peça de alegações finais por memoriais e mais ou menos como que você vai fazer. Logicamente que ao editar a peça você vai mudar um detalhe ou outro, você vai incluir uma doutrina, uma jurisprudência, mas aqui você está vendo a peça de alegações finais por memoriais do kit de peças do IDPB. É a mesma peça que eu estou disponibilizando para você abaixo desse vídeo. E lá no kit tem de tudo em penal e processo penal. Tem todas as ações, todos os recursos, tem mais de um modelo de cada, tem queixa-crime, tem peça de liberdade. Então vamos lá, aqui a peça está totalmente editável, você pode mexer. Você vai ver, como eu disse, que a estrutura de alegações finais ela é uma estrutura de uma peça simples. Primeiro você tem um breve resumo dos fatos, então aqui eu te dei um exemplo, tá? Trata-se de processo no qual o réu foi denunciado e continua aqui. A denúncia foi recebida, etc e tal. E aí vem a parte do direito na peça, que basicamente ela vai ser dividida em preliminar e em mérito. Aqui, como exemplo para você, eu coloquei a alegação de uma preliminar do artigo 107, de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Então, aqui tem tudo direitinho, já fundamentado em um caso de lesão corporal, né? Aqui, a depender da situação, você vai substituir. Eu aproveitei e te instruí aqui na peça o que você pode alegar em preliminares. Então, além das causas extintivas da punibilidade, as prejudiciais de mérito, as preliminares processuais, outras nulidades, ausência de proposta de suspensão condicional do processo ou outros benefícios despenalizadores, tudo isso aqui você alega dentro do tópico da divisão da sua peça em preliminar. Você também tem no kit de peças, por exemplo, um roteiro de elaboração, tá? De como é que você tem que estruturar cada uma das peças. Há sim algumas aulas de orientação para você saber o que você tem que fazer, né? Isso é muito importante. Só modelo não adianta muito. Aqui no mérito, nós temos 2 pontos como exemplo: excludente de licitude e de culpabilidade. Então, aqui primeiro eu trouxe uma explicação do que você trabalha no mérito e depois eu trouxe um exemplo. Então, no caso de legítima defesa, como alegar, como trabalhar a legítima defesa, menção ao artigo, excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, nesse caso aqui que, em tese, nessa nossa peça de alegações finais, é uma hipótese de lesão corporal. E, por fim, depois que você trabalha preliminar e o mérito, você vem com os pedidos. O que é importante você entender? Como eu te disse que nós trabalhamos no processo penal com o princípio da eventualidade, não significa que se você alegou algo que leve à absolvição ou que leve à extinção da punibilidade ou absolvição por legítima defesa ou por inexigibilidade de conduta diversa, que é uma excludente de culpabilidade, não significa que você tem que se manter somente com isso. Você pode trazer na sua peça processual alegações também para caso o réu seja condenado. Então, olha, subsidiariamente, caso não sejam reconhecidas as excludentes de licitude e culpabilidade, aí você pode ver se no caso concreto cabe uma substituição por restritiva de direitos, se cabe uma substituição por multa, se cabe
o chamado sursi do artigo 77 do Código Penal, que é a suspensão da pena, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, como fica isso. Então, é muito importante você entender que, em se tratando de alegações finais por memoriais, que ela é uma peça de tese ampla. O que significa isso? Que nela, diferente da resposta à acusação, em que você só alega aquilo que pode conduzir à absolvição sumária, na peça de alegações finais, você alega todas as teses defensivas que você possa imaginar. Porque se você não conseguir absolvição, você consegue algo que seja melhor para o seu cliente. Às vezes afastar uma agravante, às vezes afastar um aumento de pena, às vezes conseguir que seja reconhecida uma circunstância atenuante, uma causa de diminuição, um regime menos rigoroso, uma substituição de pena e logo seguindo uma ordem plausível. Portanto, nas alegações finais, quando você está dentro do mérito, por exemplo, primeiro você vai abordar aquilo que diz respeito à absolvição. Se tem uma excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, depois sim você começa a entrar na parte da análise da dosimetria da pena. Algo favorável na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, para que a pena dele fique mais baixa? Tem, por exemplo, uma atenuante de menoridade relativa, de confissão? Tem como afastar uma agravante que o Ministério Público tentou imputar, de reincidência? Depois disso, depois de trabalhar essa parte da dosimetria da pena, já imaginando como o juiz vai proferir aquela determinada sentença criminal, você tem uma possibilidade de substituir aquela pena privativa de liberdade por restritiva de direito, com base no artigo 44 do Código Penal? Caso não, tem uma possibilidade de sursi, ou seja, de suspensão condicional da execução da pena, que é o artigo 77, nessa ordem que eu tô te falando, tá? E fixação de regime inicial. Será que ao invés do fechado, cabe o semiaberto? Ou ainda, será que cabe o aberto? Dá para trazer uma jurisprudência? Tudo isso você traz na parte do mérito da sua peça de alegações finais por memoriais. E aí, quando chegar na parte do pedido, cada pedido que você vai fazer, você vai olhar para o que você alegou. Então, se você está alegando, por exemplo, uma excludente de ilicitude de legítima defesa, você vai pedir a absolvição em virtude da excludente de ilicitude da legítima defesa e vai mencionar o artigo e aí você vai finalizar a sua peça. Portanto, peça de alegações finais por memoriais, ela é extremamente ampla. Eu vou te convidar para conhecer o kit de peças e recursos em processo penal do IDPB. Todas elas são nesse estilo, em visual law, editáveis, com aulas bônus para cada uma das peças, para cada um dos recursos, para que você saiba exatamente como fazer. Tenho certeza que você vai gostar muito, que vai valer muito a pena e que vai te ajudar muito, vai te fazer economizar muito tempo no dia a dia da advocacia criminal, além de, claro, trazer uma apresentação toda especial para o teu escritório e ser uma peça, já que ela é feita em visual law, com muito mais facilidade na leitura e na análise. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, desse vídeo. Inscreva-se no meu canal e até o próximo.